Boa noite, meus amigos. Eu sou Lucas Alexandre, acadêmico aqui da PUC Paraná. Estou cursando licenciatura em Química já no segundo período e no dia de hoje eu quero introduzir uma aula experimental sobre funções orgânicas. Então, primeiramente, vamos começar explicando a aplicabilidade. Eu vou dar alguns exemplos no final para facilitar, mas só para apresentar de início, as funções orgânicas, elas são facilmente identificáveis no nosso dia a dia, também na indústria e nos laboratórios. Mas o que são exatamente as funções orgânicas? Veja aqui, eu separei 3 elementos principais: carbono, oxigênio e hidrogênio, que eles basicamente são os principais elementos de uma estrutura molecular, né? Da maioria de todas as estruturas moleculares. Primeiro, o funcionamento desses elementos, né, a partir dos seus elétrons na camada de valência. O carbono, ele possui 4 elétrons na sua camada de valência. O oxigênio possui 6 elétrons na sua camada de valência. E o hidrogênio, 1. Aqui eu coloquei os respectivos elétrons que estão disponíveis para fazerem ligações covalentes com outros elementos. Então, o carbono 4, oxigênio 2, hidrogênio 1. O carbono, ele, segundo a regra do octeto, que é a estabilidade que um elemento se atinge ao conseguir 8 elétrons na sua camada de valência, seguindo o padrão dos gases nobres, o carbono ele precisa de apenas mais 4. Precisa de mais 4 elétrons para atingir a sua estabilidade eletrônica. Então, ele tem 4 elétrons e precisa fazer mais 4 ligações para conseguir, por compartilhamento de uma ligação covalente, outros 4 elétrons de outros elementos. Nós vamos ver isso já já. Da mesma forma, o oxigênio tem 2 elétrons disponíveis para fazer ligação e precisa, então, de compartilhar esses 2 elétrons para atingir totalizar os seus 6 para 8 e atingir, portanto, a estabilidade. Da mesma forma, o hidrogênio com o seu 1 elétron, que vai precisar de apenas mais um, diferentemente dos outros elementos. O hidrogênio é como o hélio, que se estabiliza com apenas 2 elétrons na camada de valência. Eu dei aqui o exemplo da água. Essa aqui é a molécula da água, H2O. Então você tem 2 átomos de hidrogênio aqui, cada um com o seu próprio elétron. E o que eles fazem? Eles pegam por compartilhamento o elétron, cada um, do oxigênio. Então, o hidrogênio pega um elétron do oxigênio, portanto, se estabiliza, e o oxigênio consegue, por compartilhamento, um elétron de um hidrogênio e mais um elétron de outro hidrogênio. Então, agora, de 6 elétrons na camada de valência, ele vai para 8, atingindo a estabilidade. Esse aqui é um exemplo bem simples. Aqui, um outro exemplo também, uma molécula de O2, que é o oxigênio. O oxigênio e praticamente todos os elementos na natureza, eles não aparecem, entre aspas, de maneira pura ou sozinha, né? Porque seria instável, justamente por isso que eu estou explicando. Então, nós respiramos oxigênio, ou O, mas não é só O, é O2. Então, é uma molécula de 2 átomos de hidrogênio que nós respiramos. Aqui, nós vamos dar introdução também à nomenclatura de algumas funções orgânicas. Veja que as funções orgânicas elas também podem ser chamadas de funções carbônicas, justamente por causa do carbono, que é a base para praticamente todas as estruturas orgânicas, né? Então, por exemplo, os hidrocarbonetos são as principais estruturas. Nós vamos estudar eles um pouco, como se dá uma nomenclatura. Eu tenho aqui 2 exemplos e também um grupo funcional, que é o álcool. Vamos começar com apenas 2, o hidrocarboneto e o álcool. São grupos funcionais. Vamos começar apenas com esses 2 para facilitar um pouco o aprendizado. Então veja aqui, por exemplo, isso aqui é a nomenclatura de acordo com as regras da IUPAC, ok? Você tem, eu coloquei aqui até 4 átomos de carbono numa molécula: MET, ET, PROP e BUT.
Então, se é um carbono na molécula, add, match. Se é 2, add. Se é 3, prop. E se for 4 carbonos numa molécula, é but. Isso é o prefixo. Então, são aquelas palavrinhas, né, que antecedem, que formam o nome do composto. Como a gente já vai resolver o exercício aqui. Então, prefixo e depois o intermediário. O intermediário, ele é baseado em insaturações ou saturações. O que são as insaturações? Como eu coloquei aqui, uma molécula insaturada é uma molécula que possui apenas ligações simples. Enquanto que uma ligação, um elemento saturado, ele possui pelo menos uma ligação dupla. Como é aqui. Então aqui nós temos uma ligação simples, uma ligação dupla e uma ligação tripla. Veja o exemplo do O2. A molécula de O2, ela tem uma ligação dupla. É basicamente isso aqui. Uma dupla ligação. Dois pares eletrônicos estão sendo compartilhados entre os mesmos elementos. Seria diferente, por exemplo, se eu fizesse isso aqui. Então agora você tem uma ligação simples, mas assim não é correto. Se fosse dessa maneira, precisaria ter, por exemplo, um hidrogênio aqui do lado. Vamos colocar a representação correta. Então, veja só, isso aqui é um elemento saturado. Essa ideia se aplica principalmente aos hidrocarbonetos. Aqui eu estou abreviando como HC. Então veja só, o intermediário. Se você tem na molécula uma molécula que é insaturada, como está descrito ali, você vai colocar AN. Se você tem uma molécula que é saturada, você vai colocar como intermediário, para o nome do composto, o EN, como está ali. E se for uma tripla ligação, também saturado, você coloca IN. Então veja só essa molécula aqui, por exemplo. Isso aqui, essa cadeia, né, esse desenho é uma cadeia de carbonos. É a mesma coisa que se eu tivesse desenhado isso aqui. Um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, melhor. Então, essa cadeia aqui de baixo é a mesma que essa de cima. Nesse desenho, nós contamos pelas pontas, pelas extremidades ou pontos congruentes. Né? Então, aqui, um carbono, 2, 3, 4 carbonos. Ok? E já vemos aqui também a presença de uma dupla ligação. Então, sabemos que esse elemento é um saturado. Vamos nomeá-lo. Então, são 4 carbonos, nós sabemos que é but. Então, você vai escrever but. Melhorar esse B. But. É necessário também, segundo as regras da IUPAC, informar onde está a posição da saturação. Então, nós vamos indicar qual é o número do carbono. Podemos contar daqui ou daqui. Carbono 1 e 2. Carbono 1 e 2. A saturação começa no segundo carbono, seja este ou este, depende do lado que você conta. Então você coloca um traço, escreve 2. Deixa eu melhorar aqui o tamanho. But 2. Como vimos também, então, EN. E nós vamos ter também o sufixo. Até esqueci de escrever aqui. Tá? Que é basicamente a terminação. É a partir da terminação que nós conseguimos também saber com mais facilidade de qual grupo pertence o elemento em análise. Então, por exemplo, isso aqui se trata de um hidrocarboneto, e hidrocarbonetos têm o sufixo O. Então, este aqui é o nome do composto, but2N, ou buteno. Esse aqui é mais fácil.
temos 2 carbonos, então é Et. Et é um elemento insaturado, apenas ligações simples, então AN. E aqui nós vemos a presença de um grupo hidroxila, que caracteriza os álcools. Então você vai ter como o sufixo, a terminação, OL, O, etanol. Etanol, bastante conhecido por a gente, ele é responsável pela gasolina. Não? E agora, para finalizar então um pouco, vamos explicar sobre realmente a aplicabilidade. Né? A aplicabilidade, ela seria basicamente, por exemplo, o grupo funcional das cetonas, que nós não vimos hoje. Removedor de esmaltes, né, para as unhas, também ele serve como solvente na indústria, para os laboratórios, etc. O álcool vai como combustível, vai em bebidas alcoólicas, né, e produtos de limpeza, por exemplo. E, portanto, as funções orgânicas elas estão presentes no nosso dia a dia e são demasiadamente importantes. Esta foi a aula de hoje. Eu agradeço por toda a atenção e até uma próxima.